verdade que o biocombustível aumenta a potência do motor? Veja, no caso do álcool, sim. Por exemplo, um carro a álcool, ele pode ter uma potência aí, um carro pequeno, um carro desses populares, 76 HP. Enquanto que ele a gasolina, ele vai ter 72 HP, o mesmo carro. Então, a potência do motor a álcool, ela cresce um pouco em relação ao motor a gasolina, tá? Isso num carro popular, o exemplo que eu dei. Por outro lado, o biodiesel não. O biodiesel, ele não altera de forma significativa o valor da potência do carro, tá certo? E em alguns casos pode até reduzir um pouco a potência do carro, mas é um custo que vale a pena. O Brasil já produz energia renovável desde a década de 20. Por que só agora que nós estamos tendo essa expansão? Veja, a crise do petróleo acentuou essa questão de você criar um biocombustível competitivo. Você lembra que o Brasil, na década de 70, teve um programa chamado Proálcool, né? E que funcionou muito bem. E depois teve uma queda, porque houve uma baixa no preço do petróleo a nível internacional. A meta do Brasil atualmente é ficar com autonomia na área de combustíveis. E essa autonomia que se dê não só para a gente criar uma independência em relação ao petróleo, isso está ocorrendo, que nós hoje já somos autossuficientes em gasolina, por outro lado não somos em diesel. Então a autonomia ela deve existir para que o Brasil possa caminhar com suas próprias pernas em relação a biocombustíveis. O Brasil também se preocupou com a questão da substituição do diesel pelo biodiesel. Hoje, nossa meta é trabalhar com 5%, como eu já falei antes, e no início do ano que vem nós vamos estar com 5%. Para conseguir isso, hoje o Brasil trabalha com soja. E aí o trabalho, na medida que 80% do biodiesel brasileiro é produzido com óleo de soja, há quem diga, e como você muito bem colocou no início da sua pergunta, que a gente está reduzindo a quantidade de alimento que a sociedade tem direito, ou que pode tirar partido disso, para inclusive equilibrar os preços de mercado de alimentos no mundo, tá certo? Estamos trocando alimento por combustível. Então isso não é uma coisa desejável. Nós no CETENI estamos trabalhando na direção de criar matérias-primas oleaginosas alternativas à soja. Nós estamos utilizando todo tipo de oleaginosa, testando tanto a produção do óleo, pinhão manso, oiticica, a própria mamona, bom, todas. Existe pelo menos umas 30 oleaginosas que estão sendo estudadas nesse momento. Estamos definindo o percentual de óleo que é possível se obter de cada uma delas e a facilidade que você tem de obter esse óleo. Porque uma coisa é você ter o óleo e outra coisa é você ter esse óleo a um custo compatível com a nossa realidade. Tá certo? Então estamos trabalhando na produção de matérias-primas alternativas às tradicionais que estão sendo trabalhadas por aí. Como é que se comporta nessa área a oferta de empregos, o incentivo à produção e se existe alguma legislação específica nesse caso? Veja como é muito pertinente tudo isso que você está colocando. Na medida que você atue no campo, ao invés de estar explorando uma plataforma, explorando petróleo em alto mar, que é bom também, mas veja, no Brasil você tem uma área imensa. Você tem uma agricultura que a Embrapa, por exemplo, deu resposta ao mundo inteiro. Hoje a gente é o maior produtor de grãos do mundo. Hoje a gente é o segundo maior produtor de laranja.
A gente hoje no Brasil produz, é o terceiro ou quarto produtor de café. Então, a resposta que o Brasil dá aos desafios que se coloca para ele na área da agricultura tem sido correspondida. O que está faltando nesse momento é nós criarmos uma política muito clara para a agricultura, para que ela seja incentivada, como você está colocando, tá certo? E seja geradora de emprego e renda, tá certo? Que isso é o ponto principal de você ter uma agricultura pujante num país como o nosso. Então, é nesse trabalho que esse governo trabalhou nessa direção. Criou incentivos para o Nordeste, criou incentivos para a produção de certas oleaginosas, tá certo? Reduzindo tributação, incentivando, inclusive financiando atividade agrícola, tá certo? Então, existe leis específicas para a produção de biodiesel no Brasil, certo? Existem incentivos, por exemplo, para o Nordeste, existe incentivo para a agricultura familiar, para o pequeno produtor, tá certo? E que faz com que isso não só gere biodiesel para o Brasil, mas também gere renda para famílias, para pobres, para pessoas que não têm ainda uma renda razoável para viver nesse país. Professor Fernando, e qual tem sido o papel de Pernambuco na produção de biocombustíveis para o nosso país, para o mundo todo? Pernambuco ainda não tem um papel de destaque. Nós temos 4 unidades de produção de biodiesel. Nós temos uma unidade experimental que foi feita pelo CETENE. Foi a primeira que funcionou aqui no estado. Ela produz 2.000 litros por dia de biodiesel. Nós temos uma segunda unidade de produção, que é em Serra Talhada, que está sendo inaugurada no início do ano que vem para 10.000 litros por dia, tá certo? E temos 2 outras unidades, uma em Pesqueira, tá certo? E uma outra no Agreste também, que está produzindo mais ou menos essa faixa de 12.000 litros por dia. O que acontece com essas 4 unidades de Pernambuco é que elas não podem ter produção contínua, tendo em vista a falta de matéria-prima em nosso estado. Nosso estado não tem matéria-prima suficiente para abastecer a produção de biodiesel ainda. Nós tentamos, por exemplo, trocar a matriz energética de Fernando Noronha e nós não tínhamos matéria-prima para produzir biodiesel, para usar motores estacionários, que são geradores de energia elétrica, que podem funcionar a 100% de biodiesel em Fernando Noronha, que seria uma matriz limpa, seria uma coisa muito interessante para Pernambuco, além do marketing que seria feito para divulgar o biodiesel e a biotecnologia. Mas nós não temos matéria-prima sequer para abastecer Fernando Noronha. Por aí você tire uma ideia. Então, o grande desafio é você trabalhar com qualquer oleaginosa. É você ampliar, de fato, as alternativas de matéria-prima, tá certo? E ter uma produção suficiente para abastecer essas unidades aqui em Pernambuco. Professor Fernando Jucá, nós queremos agradecer a sua presença no nosso programa falando de ciência e tecnologia. Muito obrigado. Thank you.